Fala aí, galerinha que mora logo ali, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, lavando as mãos e evitando carboidrato. Nessa primeira revisão, nós vamos pegar a primeira parte da matéria, no que diz respeito à chamada dimensão sociológica do direito, e nós vamos fazer uma revisão de todo esse conteúdo. Saiu ontem uma normativa da reitoria de que parte desse conteúdo do segundo bimestre agora será ministrado através de aulas à distância. Então, para que a gente se acostume à metodologia, eu vou fazer primeiro uma revisão do conteúdo até aqui, para que a gente possa avançar nessa nova linguagem já ambientado com essa ferramenta. Então, pega papel, pega caneta. Aqui na descrição do vídeo tem um link onde você consegue baixar o roteiro de aula para poder fazer as suas anotações. E enquanto você faz isso, se inscreve no canal, curte, que já já a gente volta. Quando a gente fala da dimensão sociológica do direito, a gente leva em consideração inicialmente que o homem não consegue viver isolado. O homem é um ser social, ele precisa, por uma questão até de sobrevivência, ele depende da presença de um outro homem. Ninguém que nasce consegue sobreviver se não for cuidado por alguém. Ninguém que adoece consegue sobreviver se não for cuidado por alguém. E até no nosso relacionamento diário, a gente precisa do convívio com pessoas. O fato é que essa vida em sociedade, ela não pode ser realizada individualmente e egoisticamente. Dentro desse comportamento individual, eu preciso atender a um anseio que vai além da minha vontade. E não apenas isso, existem limitações à minha conduta que derivam tanto do interno quanto do externo. Daí é correto dizer que existe uma necessidade de adaptação orgânica e uma necessidade de adaptação que é extra-orgânica ou externa. Observa comigo, como ser humano, eu tenho uma série de limitações que decorrem da minha própria fisiologia, das leis da natureza. Eu não posso, por exemplo, voar. Eu não posso viver 200 anos. Eu não posso ficar sem me alimentar. Todas essas questões de ordem orgânica impõem uma série de limitações ao homem que influenciam no seu convívio social. E se você for parar para pensar, você vai ver que essas adaptações internas, elas repercutem também na esfera legislativa. Por exemplo, quando uma lei concede licença remunerada a um trabalhador adoecido, quando prevê, por exemplo, a licença maternidade à gestante, quando impõe limites à jornada de trabalho diária. Tudo isso são necessidades de adaptação na lei, considerando as minhas limitações orgânicas. Não obstante isso, existem as necessidades de adaptações que são extra-orgânicas ou externas. O próprio convívio social impõe que em determinado momento a gente trace regulamentações para poder nos ajudar a viver em sociedade. Por exemplo, a gente constrói estradas para poder facilitar o tráfego e o trânsito de pessoas. A gente desenvolve carros e outros veículos de transporte. Só que eu não posso usar e abusar dessas adaptações que foram feitas pela própria sociedade de uma forma irresponsável. Então, ao trafegar com um carro, eu tenho um limite de velocidade. Ao transitar com um veículo qualquer, existe uma mão preferencial, existe um sentido que deve ser seguido. Tudo isso não deriva do indivíduo, não deriva do seu organismo. Ao contrário, isso deriva da própria sociedade. É ela quem cria essas ferramentas e, ao criar essas ferramentas, impõe que nós nos adaptemos a essa nova realidade. Daí, a gente precisa compreender que o direito faz parte desse processo de adaptação social, tanto pelo indivíduo internamente, organicamente, quanto pelas adaptações sociais impostas. O direito precisa acompanhar esse processo para poder regulamentar e regular a minha vida em razão daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu não posso fazer. Daí eu preciso entender o direito também como uma ferramenta de interação social. As regras, elas permitem que haja uma convivência cooperativa entre as pessoas que passam a conviver não de uma forma predatória, mas de uma forma colaborativa. Nesse ponto, o direito aparece na interação social como regras de cooperação, competição e conflito. O direito, enquanto regra de cooperação, estabelece um conjunto de normas que permitem que a sociedade viva em harmonia, estabelecendo limites ao meu direito. O direito, enquanto cooperação, ele define aquilo que é lícito, aquilo que é bom, daquilo que é ilícito, daquilo que não é bom. O direito, enquanto ferramenta das questões competitivas, ele estabelece regras de modo a promover a justiça entre os concorrentes. É assim quando a gente estabelece um edital de concurso, é assim quando a gente prevê uma lei de licitação, é assim quando a gente estabelece as regras de aprovação no exame. Tudo isso é o direito colocando à disposição dos concorrentes regras que promovam a justiça e o interesse social. E por fim, eu tenho o direito na interação social a partir dos conflitos, que é quando o direito regula o conflito de interesses,
que é comumente levado até os processos judiciais. Então nós temos as regras de processo, nós temos as regras processuais e procedimentais que são aplicadas quando dois indivíduos de uma mesma sociedade têm um conflito de interesse entre si. E aí a gente chega àquela conclusão de que se há sociedade, haverá cooperação, haverá conflito e haverá competição. Então, se há sociedade, há direito. Daí deriva aquela expressão em latim, ubi societas ibi jus. Enquanto instrumento de controle social, o direito vai trazer uma série de normas éticas e técnicas que orientarão a sociedade no seu comportamento. Mas é importante a gente lembrar que não é apenas a norma que estabelece um controle social. Esse controle social ele é realizado por organismos institucionais, governamentais e estatais e também por organismos que não são governamentais, pela própria iniciativa privada, às vezes pelo controle familiar, às vezes pelo controle da cultura, da religião, do local onde eu vivo. Em todo tempo a sociedade cria regras através dos mecanismos legislativos ou não, mas que são regras que nos influenciam, que nos limitam. Quem nunca teve uma vizinha fofoqueira que vigia a hora que você chega e você sai? Quem aqui não tem uma amiga que acha que o filho dela é um santinho do pau oco e aí ela se sente no direito de julgar o filho de todo mundo? Nós temos o controle social realizado pelos padres, pelos pastores, temos o controle social realizado pelo nutricionista, temos o controle social realizado pelo saradão da academia. Em todo tempo a sociedade, seja através das leis, seja através de comportamentos de reprovação ou de aprovação, elas exercem direta e indiretamente em nós um controle social. E aqui eu queria abrir um parêntese para poder lembrar que dentro dos instrumentos de controle social existe uma relação muito forte entre o direito e a religião. Naturalmente, eu não vou adentrar dentro da história do direito, mas por uma questão pedagógica, é importante que você entenda que a religião ela exerce um papel fundamental na construção do direito na sociedade. Por que a religião exerce um papel importante no direito e na sociedade? Porque a religião faz parte da sociedade. Quanto mais religiosa, mais a sociedade vai refletir regras religiosas. Mas eu não posso deixar de mencionar que a religião exerce um papel importante nesses instrumentos de controle social. Basta você observar a legislação brasileira que você vai ver que o cristianismo ele está inerente a diversos regramentos legais, como a proibição do aborto, a vedação da pena de morte, o descanso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, a vedação à bigamia e outros diversos exemplos de influências cristãs dentro da legislação. Rafael, mas o Estado não é laico? Sim, o Estado é laico porque ele não adota uma religião oficial. Agora, é inegável que a sociedade brasileira é uma sociedade cristã. E sendo o direito um produto da sociedade, é natural que a religião que influencia essa sociedade reflita diretamente nas regras que essa sociedade crê. Portanto, se eu tenho 70% da população cristã praticante, que foi doutrinada desde criança numa escola dominical ou numa catequese, tendo sido orientado desde cedo às práticas cristãs baseadas na Bíblia e nos 10 mandamentos, nada mais que natural que nós tenhamos dentro do nosso ordenamento jurídico um reflexo disso. Faz lá, pega lá os 10 mandamentos na Bíblia e você vai ver se você não encontra um paralelo legislativo no Brasil hoje a partir de cada um deles. O crime de perjúrio, por exemplo, veda mentir em juízo. E tá lá, não proferirás falso testemunho. O artigo 121 do Código Penal estabelece o crime de homicídio. E tá lá nos 10 mandamentos o não matarás. Então, é inegável que a gente identifique dentro da legislação brasileira os aspectos religiosos que compõem a própria sociedade brasileira. Então, não adote a laicidade do Estado como um sinônimo de que não há influência alguma do Estado na religião no Estado e nem da religião no próprio direito. Ainda nos instrumentos de controle social, eu gostaria de traçar também umas observações relativas à relação entre o direito e a moral. E essa discussão da moral também é uma matéria afeta à filosofia do direito, que eu também não quero me aventurar por entender que a Marlene Germano faz isso de uma forma muito mais brilhante do que eu. Só que é importante que a gente compreenda que o conceito de moral, dentro daquilo que me traz satisfação sem que eu atinja os interesses de um terceiro, é fundamental para a construção daquilo que a sociedade entende como bom, daquilo que a sociedade entende como justo. E aí eu preciso compreender a moral em 3 níveis. O primeiro nível é um nível autônomo, ou seja, individual. É a moral que eu tenho no meu particular, aquilo que eu penso como que é bom e aquilo que me traz felicidade. E existe também uma moral superior, que não vem de mim, mas que vem de alguém acima de mim. Como eu penso que existe um Deus, essa moral superior ela é influenciada a partir dos conceitos religiosos, daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é bom. E por fim, existe uma moral social,
moral, que é esse padrão comportamental do que é bom e do que é justo a partir da visão da sociedade coletivamente falando. Só que é importante a gente distinguir o direito e a moral, porque embora eles se relacionem, eles são distintos. Enquanto o direito estabelece regras objetivas e bem definidas, a moral reflete valores. O direito é bilateral, porque o direito estabelece uma relação entre o indivíduo e a sociedade e o indivíduo, de modo que eu participo da confecção das regras enquanto participante da sociedade e estou sujeito a elas. Já a moral não, ninguém participa da criação da minha convicção moral. Eu apenas tenho e profiro ela em relação aos demais. O direito é externo, ele é publicado. Nós temos o Diário Oficial, nós temos os códigos, nós temos as leis. Eu acesso a internet no site do Planalto e eu verifico lá todos os dispositivos de leis vigentes no Brasil. Enquanto a moral não, ela não é externa, a moral é interna, ela pertence àquele que exerce o juízo de valor. O direito tem a característica da heteronomia, ou seja, ele deriva daquilo que está fora de mim, não é autônomo, é heterônomo. Alguém estabelece regras e essas regras estabelecidas, elas são impositivas. Diferentemente da moral, porque na moral eu tenho a autonomia da moral. Eu exerço o meu juízo, eu tenho as minhas convicções e ela é produzida por mim mesmo. E é exatamente a heteronomia e a autonomia que desdobram para a última diferença. Enquanto o direito ele tem poder coercitivo, porque ele deriva de um órgão que não só legisla, mas também fiscaliza, a moral ela não tem coercitibilidade. A moral ela é exercida por mim e o máximo que eu posso fazer é reprovar e ir lá para o Instagram e escrever um textão de reprovação com indiretas contra a pessoa. E aí, para finalizar, na distinção entre o direito e a moral, eu tenho os 3 círculos que definem de uma forma gráfica a relação entre o direito e a moral. E nessa relação entre moral e direito, eu tenho 3 gráficos que são teorias propostas por pensadores jurídicos a respeito dessa relação. Uma teoria que é proposta por Jeremy Bentham, que fala dos chamados círculos concêntricos. Uma segunda teoria que é chamada dos círculos secantes, atribuída a Du Pasquier. E eu tenho a teoria do direito puro de Hans Kelsen, onde moral e direito são círculos absolutamente separados. E com isso a gente fecha a nossa primeira aula de revisão e espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até logo. Evitem o carboidrato, porque depois que a quarentena acaba, a gente tem que sair na rua, né? Dá pra ver que eu não estou evitando. Eu tô gravando na sala de casa, né? Na minha casa de praia. Aí toda hora passa uma criança, passa um bicho, a bomba liga. Então desculpa aí, tá, gente?